Hoje vamos falar sobre o 1 João capítulo 5, verso 7. É um versículo da Bíblia muito importante que serve para nós entender a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que esse texto foi acrescentado na Bíblia, que esse texto não é valioso, mas eu quero dizer que todas as escrituras sagradas é a palavra de Deus, toda a escritura é a verdade pura, e ai daqueles que acrescentaram alguma coisa nas escrituras sagradas, e ai daqueles que tiraram alguma coisa das escrituras sagradas. Melhor seria se nunca tivesse conhecido a Bíblia. Melhor seria se nunca tivesse colocado a mão nas Escrituras. Aqui fala em 1 João 5, 7, diz assim: pois são os três que dão testemunho no céu. O Pai, que é Deus, né? A Palavra e o Espírito Santo. E esses três são são unânimes. Então aqui está dizendo que o Pai, que é Deus, a Palavra, que é a Palavra de Deus, e o Espírito, que é o Espírito de Deus. E esses três são ou seja, são unânimes. O que quer dizer? Os três é que faz a obra no céu. Por meio de Deus usa a sua palavra, e por meio da palavra o Espírito Santo trabalha no coração. Lá do céu, esses três, né? E nesse texto, 1 João 5, 7, não tem a palavra Deus. Porque se as pessoas pensam assim, esse texto aí é trinitariano, porque está falando de três, do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Então esses três aí são três deuses. Mas aqui não está falando de três deuses e nem está falando de três pessoas. Está falando simplesmente, está falando do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. O Pai não faz o seu trabalho sem a Palavra. E a palavra também não tem efeito sem o Espírito Santo. Precisa desse conjunto do Pai, da Palavra e do Espírito para fazer a obra. No texto de lá diz também e quando fala de são em propósito, em espírito, em verdade. Isso aí que quer dizer Também os verdadeiros cristãos aqui na Terra, eles são considerados, espiritualmente falando, como Quando os cristãos aqui na Terra, eles é considerado em espírito, em verdade. E por meio da palavra. Porque todos creem na mesma palavra, todos têm o mesmo Espírito e todos seguem a mesma verdade. Então é não no sentido literal, físico, mas no sentido espiritual. Então nós podemos ter certeza que esse texto de primeira carta de João 5,7 é um texto verdadeiro, confiável, dado por Deus. E não só esse texto, mas todas as escrituras sagradas. Todos aqueles que pegam na Bíblia podem acreditar nela como sendo a palavra de Deus. Porque Deus guardou a sua palavra. Deus protege a sua palavra. A Bíblia é um livro que tem muitos anos. É o livro que ainda mantém a ordem e a disciplina no mundo. Nunca, já caíram reinos, já passaram reinos, e a Bíblia continua a mesma,
firme na verdade. Ninguém tem moral para contradizer a Bíblia. Essa união não é física, a união de três, para todos que sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa está lá em João 17, 21. Evangelho de João 17, 21. Para que todos sejam um. Todos quem? Todos os filhos de Deus na terra. Todos os cristãos na terra sejam um. Como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Para que eles também sejam um. Para os cristãos sejam um, unidos. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é de extrema necessidade que o povo cristão se une. E a verdade tem essa função. A verdade, ela se une às pessoas em um só propósito, um só objetivo, um só espírito, uma só maneira de pensar, de agir. Os cristãos podem ser pouco ou muitos, podem estar unidos fisicamente ou separados um longe do outro, mas se for cristão de verdade e estiver unido com a Bíblia, eles são apenas um em espírito. Essa união que fala um não é união material, é uma união nem física, é uma união espiritual. Unidos na verdade, unidos em espírito. Portanto, nós não vamos confundir as coisas e nem rejeitar o texto da primeira carta de João 5, 7 e 8. Não coloca defeito nesse texto. O defeito pode não, se tiver defeito, está na nossa mente, na mente dessas pessoas que não estão entendendo o texto. Mas na Bíblia não. A Bíblia ela é perfeita, é santa. As santas escrituras é a palavra de Deus.